Irmãos, vocês que estão com a lição em mãos, por favor, abram aí na página 41, a lição 9. O tema da nossa lição hoje, igreja que tem a cooperação de Deus. Para quem não está com a sua revista, pode acompanhar a leitura em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, dos versículos 8 ao 20. Atos, capítulo 19, versículos 8 ao 20. Bom, o texto diz assim: durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus, visto que alguns deles se mostravam empedernidos e descrentes, falando mal do caminho diante da multidão. Paulo, apartando-se deles, separou os discípulos, passando a discorrer diariamente na escola de Tirano. Durou isto por espaço de 2 anos, dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das vítimas e os espíritos malignos se retiravam. E alguns judeus, exorcistas ambulantes, tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre possessos de espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Os que faziam isto eram 7 filhos de um judeu chamado Serva, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno lhe respondeu: conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? E o possesso do espírito maligno saltou sobre eles, subjugando a todos. E, de tal modo, prevaleceu contra eles, que, desnudos e feridos, fugiram daquela casa. Versículo 17. Chegou este fato ao conhecimento de todos, assim judeus como gregos habitantes de Éfeso. Veio temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo os seus livros, os queimaram diante de todos. Calculados os seus preços, achou-se que montavam a 50.000 denários. Assim, a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Glória a Deus. O versículo-chave se encontra no Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 20. Para quem está acompanhando aí pela Bíblia, Evangelho segundo Marcos, capítulo 16, versículo 20. E diz assim o versículo-chave: e eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Tudo bem, irmãs, com vocês? Hoje nós estamos em maioria aqui de mulheres. Temos alguns homens, bem-vindos a todos. Que Deus nos abençoe. Lição de número 9. Estamos aprendendo muito nesse trimestre com a igreja primitiva, com as viagens do apóstolo Paulo, e nos confronta bastante no nosso dia a dia, nos confronta bastante. Quantos desafios o apóstolo Paulo e toda a sua equipe enfrentaram e nos confronta, porque nós também passamos por desafios e nossa maneira de lidar com eles muitas vezes deixa a nossa bênção por receber, porque ficamos tomando outras atitudes que humanas mesmo,
né, atitudes de teimosia, atitudes de fingir que não está vendo, eu vou deixar para depois. E o apóstolo Paulo, em suas viagens, nos ensina, através dos exemplos que ele viveu, né, que nós devemos enfrentar os desafios, devemos prosseguir e devemos também buscar a direção do Senhor. Igreja que tenha cooperação de Deus. Já lemos o versículo-chave, que se encontra em Marcos 16, 20. E o nosso texto base hoje está em Atos, capítulo 19, versículo 8 a 20. Quem não tem a revista pode acompanhar na sua Bíblia. Atos 19, 8 a 20. Bom, desta vez, Paulo chega em Éfeso. Mais uma viagem, mais um desafio que ele vai enfrentar. Nós estivemos aqui na sexta-feira, e na sexta-feira, no evento das mulheres, foi falado de Éfeso. E hoje, novamente, vamos falar um pouquinho, para a gente conhecer desta cidade a qual Paulo esteve. Éfeso se encontrava na Ásia Menor, e lá havia um grande comércio, mas grande mesmo, muito grande. E os cidadãos de lá se orgulhavam disso, né, daquela movimentação. Era uma cidade portuária, e que prosperou ao longo dos anos, e ela também se tornou a quarta maior cidade do mundo naquele tempo. Era sede de tribunais, era sede de jogos, era o lar dos delinquentes, era o centro de superstições pagãs. A grande glória de Éfeso era o templo da deusa Diana. O templo da deusa Diana era uma das 7 maravilhas do mundo. De tão grande, de tão detalhes do templo grandiosos. E tinha uma grande imagem também da deusa Diana. Então, todos ali se orgulhavam, né, daquele templo. Vamos dizer, um ponto turístico de referência. Era um motivo de orgulho para aquela cidade, além da economia. E lembra que eu falei que era uma cidade de um grande comércio, e esse grande comércio também ajudava a sustentar este templo. Então, Paulo, ao chegar ali, né, com certeza se assustou. Com certeza, ao encontrar toda aquela situação, uma cidade pagã. Mais uma vez, Paulo se encontra diante de um desafio. Né, irmãos? Eu acredito que desafios nós temos todos os dias. Você tem desafios todos os dias? Nós usamos a expressão que nós matamos um leão por dia quando termina o dia, né? Hoje eu matei um leão, é uma expressão que nós usamos, mas nos referindo aos desafios. Mas o contexto de hoje fala especificamente da pregação do Evangelho, da evangelização. Então, Paulo se encontra mais uma vez diante de uma cidade pagã, e que ele precisa ali, mais uma vez, glorificar e engrandecer o nome do Senhor. Só que, para a surpresa dele, ele chega ali e já tem alguns discípulos. Alguns discípulos já existiam ali. Então, ali eles se encontraram, conversaram, e foi identificado que aqueles discípulos ainda não tinham recebido o Espírito Santo de Deus. Então, Paulo se sentiu na necessidade de ensiná-los, de mostrar quem é o Espírito Santo de Deus.
eles estavam ali sobre o conhecimento ainda do evangelho dos ensinamentos do discípulo João. Então, eles ainda não conheciam o Espírito Santo de Deus. Então, Paulo começou a os ensinar, começou a orientá-los, e aí eles foram conhecendo, então aconteceu, o Espírito Santo é Ele quem nos guia, Ele está entre nós, sim, aconteceu. Então, ali naquelas ministrações, Paulo, os primeiros versículos do capítulo 19, fala que Paulo levantou as mãos e profetizou na vida deles, e eles receberam o Espírito Santo de Deus. Veja só, que maravilha, que maravilha. Então, ali já começou, a palavra do Senhor já começou a fazer efeito na vida daquelas pessoas que aceitaram a Cristo, mas não tinham experiência com o Espírito Santo de Deus, que é aquele que está conosco todos os dias, que está comigo, que está com você, e é Ele que nos converte, e é Ele que nos ensina. Nós precisamos do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Amém? Amém? Agora eu ouvi a voz de vocês, pensei que eu estava sozinha aqui, Senhor, as irmãs foram arrebatadas. Glórias a Deus. Eu iniciei falando da cidade de Éfeso, falando que tinha alguns cristãos já em Éfeso, alguns pouquíssimos, diante de uma cidade grande, cristãos. Então, Paulo ficou ali ajudando esses irmãos. É o que nós conhecemos como discipulado. Discipulando esses irmãos, fortalecendo eles. E em relação às outras cidades que Paulo passou, Éfeso foi uma das que ele mais passou tempo. Passou aproximadamente 3 anos, segundo os estudos. Então, ele teve tempo. Ele teve tempo para ensinar, deixar uma igreja preparada ali naquela cidade. Bom, falando de cooperação. Um conceito bem simplificado de cooperação, agora estou entrando aqui na revista, tá bom? Um conceito bem simplificado de cooperação é o ato ou efeito de ajudar uma pessoa a atingir o seu objetivo. Bem, nós como igreja conhecemos muito esse conceito em sua prática, porque é do nosso dia a dia estarmos cooperando, ajudando uns aos outros. Amém? Acontece por muitas vezes em anúncios aqui, vamos ajudar, principalmente em oração, fulano de tal que está precisando das nossas orações, ou ajudamos financeiramente, ou ajudamos levando alguns alimentos. Isso é cooperar, isso é a igreja do Senhor, ajudando a uns aos outros e com objetivo. Irmãos? Nós vemos isso, nós sentimos isso na prática. Tá? No caso da pregação do Evangelho, é a união dos cristãos, nós, com Deus. No caso da pregação do Evangelho, é a nossa união com Cristo, com Deus. Sem sem a cooperação do Deus que nós servimos, nós não frutificamos, nós não temos bons resultados, não temos vitória. Então, nós precisamos da cooperação de Deus. Precisamos, não só no sentido de precisar realmente, isso nós já sabemos, mas nós precisamos aceitá-la. Aceitar a cooperação de Deus. E muitas vezes nós recusamos, damos as costas. Muitas vezes nós dissemos, não, eu vou dar o meu jeito. Se eu não conseguir dessa forma, nós vamos pedir ajuda. A cooperação, irmãos, mútua, ela tem resultados positivos.
Então, se eu sirvo a Deus, eu entendo que quando Ele coopera, mesmo tendo desafios, como aconteceu com o apóstolo Paulo, nós vamos ter vitória, nós vamos ter sucesso, nós vamos ter bons frutos. Sem a cooperação do Deus que nós adoramos, servimos, como vamos alcançar as almas? Como vamos discipulá-las? Não é nós, irmãos, não é nós que fazemos por merecimento, porque eu sou alguém, ação eficaz. Uma evangelização sem a cooperação divina seria totalmente desastrosa. O sucesso de Paulo, exclusivamente ao fato de ter saído de Antioquia da Síria, plenamente cheio do Espírito Santo, se deu pela cooperação do Senhor. E eu falei anteriormente, Paulo aceitava a cooperação de Cristo. Nós também devemos aceitar. Você já ouviu falar que muitas vezes nós queremos ajudar a Cristo? Nós queremos dar nossa ajudinha? E muitas vezes aí nós invertemos os papéis. E muitas vezes não queremos aceitar a cooperação divina diante do desafio que nós estamos enfrentando. A ousadia e o discernimento e o poder demonstrado pelo apóstolo deve-se à cooperação ao próprio Deus. Eu achei muito lindo da lição, ela está todo o tempo enfatizando que Deus fez, que Deus ajudou, que Deus operou, que Deus usou o seu servo. Em outras lições que nós tivemos aqui, eu falei sobre a disposição do apóstolo Paulo, que Deus o usava tremendamente, porque ele se colocava à disposição de Cristo. Ele dizia assim, eis-me aqui, sem saber do que iria enfrentar, né? Ele dizia assim, ele confiava em Deus, confiava. Quando a gente confia, a gente vai embora. A gente está confiando em alguém, em alguma situação que você confia, você fecha os olhos, você vai embora, você vai seguro, você vai... Não, fulano está comigo, algo está comigo, eu vou. E no caso do evangelismo, no caso do evangelho, nós temos que confiar que o Senhor está conosco e que diante das situações, principalmente de evangelização, o Senhor está direcionando, está cuidando, está conosco. Bom, no versículo 11 do texto principal de Atos 19, é a prova disso, que diz assim, Deus pelas mãos do apóstolo, vamos ler lá no texto principal, Atos 19, 11. Diz assim, e Deus pelas mãos de Paulo fazia milagres extraordinários. Quem fazia os milagres extraordinários? Deus. O texto começa lá. E Deus, pelas mãos de... Viu a ordem? Primeiro Deus, depois a pessoa que se colocou à disposição de ir. Ela se colocou à disposição de ir. Ela disse, eu vou. Se Deus for comigo, eu vou. Ou seja, é um trabalho mútuo. Um confia no outro e seguem em diante. Aí trazemos para as nossas vidas. Nós estamos nos colocando à disposição daquilo que o Senhor tem separado para nós. Nós estamos confiando em Deus, porque Ele confia em nós. Ele tanto confia que Ele nos dá liberdade de aceitar a sua ajuda ou não. Nós podemos aceitar a ajuda de Deus ou não. Podemos dizer, amém, Senhor. Então, você quer ajudar? Então, me direciona.
podemos dizer, não, eu vou por aqui mesmo, porque assim, 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 pelo seu entendimento. É critério seu. Mas a Bíblia e o texto de hoje nos prova que aquele que aceita, que se dispõe, que aceita a cooperação de Deus, tem bons resultados. Amém? Glórias a Deus. O Senhor realiza a sua obra por meio dos seus servos, que se dispõem a fazê-la. Lá em Atos, capítulo 29, no início do livro, Atos 29 e 30, a igreja primitiva fez uma oração ao ouvir os relatos de Pedro, quando voltou de uma viagem e foi preso, e foi um dos primeiros enviados. E a igreja fez uma oração que diz assim: concede aos teus servos que anuncie com toda a intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu servo Senhor, do teu servo Jesus. Vou ler novamente, ficou confuso. Concede aos teus servos, é a oração da igreja, concede aos teus servos que anuncie com toda a intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Aleluia. A igreja orou, pedindo aos que estavam sendo enviados para que eles fossem usados com a intrepidez, e diz assim, a intrepidez da tua palavra, que é a palavra do Senhor. Então, a oração da igreja foi ouvida. Os servos que se colocaram à disposição estavam indo, estavam fazendo, estavam ministrando. Estavam ministrando, estavam evangelizando, e estavam, sim, sendo usados com ousadia. Bom, vejamos como Deus coopera com a igreja para uma evangelização eficaz. Ele coopera concedendo ousadia. Ousadia. Durante 3 meses, está no versículo do texto do texto principal, a Bíblia fala que durante 3 meses Paulo esteve ensinando na sinagoga. Porém, nesses 3 meses, apareceu, ficou ali muitas pessoas ouvindo, mas muitas resistindo. Não quiseram aceitar o evangelho. Então, era uma sinagoga cheia de judeus incrédulos. Então, Paulo, o que ele fez? Tendo conhecimento de onde ele estava, da cidade que ele estava, do lugar que ele estava, ele entendeu que não era mais necessário ele ficar ali. Então, não querem ouvir a palavra, não querem aceitar a palavra, então, vou me retirar, vou levar comigo quem deu ouvido à palavra. Bom, no Evangelho de Lucas, capítulo 10, o Senhor Jesus disse assim: ide, eis que vos envio como cordeiros para o meio dos lobos. Este versículo o Senhor Jesus falou para aqueles que estavam destinados a seguir a Cristo. Cordeiro no meio dos lobos é um perigo. É um perigo. Então, a pregação de Paulo consistia o tempo todo em mostrar para os judeus que aquilo que eles estudavam, que eles acreditavam, que eles estavam esperando que se cumprisse, já havia acontecido. O Senhor Jesus já havia voltado, já havia passado o seu tempo ali, já havia. Então, ele passou ali um período insistindo, ministrando, para ver se
o coração deles abria, mas não abriu. E aí, mesmo assim, ele não deixou de fazer. Veja o quanto nós aprendemos, né, irmãs? O quanto nós aprendemos só no comecinho aqui desta lição. Nós aprendemos a não desistir diante dos desafios, diante dos propósitos que Deus tem para a minha e para a tua vida. E quando eu falo em propósitos, eu falo do propósito particular e falo do propósito geral como igreja. Muitas vezes nós desistimos no primeiro levante, né? Desistimos, já falamos assim, eu não vou mais, eu não quero mais. Eu não quero mais ir para a escola dominical. Ah, a professora Ana Suzy é muito chata, não gosto dela não. Não desiste não, irmã, não desiste. Continue vindo, continue vindo. Muitos desafios vêm até nós e a ideia do desafio não é para que nós desistimos. É para que nós avançamos, continuemos. Nós temos esse exemplo aqui. Então, Paulo se retirou da sinagoga, né, com sua ousadia, aqui fala da ousadia de Paulo em ministrar na sinagoga para judeus extremamente religiosos. Ele enfrentou esse desafio, porém, eles endureceram o coração, não quiseram. Então, Paulo se retirou e foi para um outro lugar, para a escola do filósofo Tirano. E ali ele encontrou um lugar e, novamente, começou a ministração da palavra, os ensinamentos, ensinando os que queriam ouvir a palavra. Então, o que mais o Senhor pode conceder a nós com a sua cooperação? Ele pode conceder o discernimento. Está aí uma coisa que nós precisamos sempre, o discernimento. E ele está presente, constante, nos desafios que nós enfrentamos. Diante da dureza do intelecto daqueles religiosos, né, então, outra estratégia foi dada a Paulo, outro local foi dado a Paulo, e nesse outro local, uma igreja surge. Uma igreja surge daqueles que queriam ouvir o caminho, tá bom? Em João, capítulo 15, eu sei, porque eu aprendi na minha infância, Evangelho de João, capítulo 15. Nos primeiros versículos, alguém sabe o que está escrito lá? Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 15. Vou dar uma dica. 15, capítulo 15. Não é esse, não. Capítulo 15. Quem achou? A Rosinha achou? Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. E continua os versículos falando da árvore que não dá fruto. O que aqui diz lá, Rosinha? Ela é cortada e é deixada de lado, é cortada. Primeiro, irmãos, para dar fruto, uma árvore para dar fruto, ela é plantada, não é isso? É plantada, regada, cresce e assim por diante. Ou seja, a palavra do Senhor, ela alcança a todos, porém ela germina, ela frutifica naquele que abre o coração, que abre a sua mente. Então, se não está dando certo aqui, eu não vou parar e nem desistir. Eu vou para outro local, eu vou para outro coração, para outra vida. Aqui não está frutificando. Foi lançado, mas não quer. Então, eu vou continuar. Olha, viu? De novo falando em continuar. Não sei se alguém está pensando em desistir, em parar. É a palavra do Senhor que faz, que alcança as pessoas. Não é, tá, irmãos? Não é a nossa força. É a palavra do Senhor.
Então, o texto fala que o apóstolo ficou ensinando na escola de Tirano aproximadamente 2 anos. Era uma escola de um homem que era filósofo, e ele também dava estudo lá, e era muito famosa essa escola. Ele também ensinava lá, mas tinha os horários. E os horários que ele dava, o apóstolo Paulo não estava nesses horários. Então, quando terminava o apóstolo Paulo, opa, fica vazio de X hora até X hora. É aqui que eu vou entrar. Viu? Ele não desistiu. Ele aproveitou a situação, viu outro local. Já tinha um grupo ali de pessoas que conhecia Cristo, que foi visitado pelo Espírito Santo. Poxa, eu preciso ajudar essas pessoas. Eu preciso ensinar um pouco mais sobre esse relacionamento com Cristo. E ali, a palavra do Senhor diz que Paulo ficou ensinando, trazendo conhecimento teológico àqueles irmãos. E o que mais o Senhor pode cooperar conosco em nossos desafios? O que mais Ele pode cooperar conosco na evangelização? Ele pode cooperar, além de nos dar ousadia, de nos dar o discernimento, Ele pode cooperar nos dando poder. Aí, vou voltar para o versículo que eu li lá na frente, o versículo 11. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. É Deus que faz os milagres através de nós. Basta eu me colocar à disposição dele. Basta, ele pode fazer? Pode fazer. Mas em algumas situações, você tem que ir colocar a mão, você tem que estender a mão, você tem que fazer alguma coisa. É através de você. Porque ele pode fazer, irmãos, o milagre de onde ele está a qualquer momento. Mas para que o nome dele seja glorificado, para que os humanos, a nossa carne possa crer, ele tem que usar nós. Tem que usar você. E isso pode ser lá na sua casa. Isso pode ser lá na sua vizinhança. Nós estamos falando, o texto fala de evangelismo. E o evangelismo faz parte da nossa vida. O evangelismo não ficou só para os missionários, não. Ficou para a igreja do Senhor. E quando o Senhor ordenou assim, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Ele colocou ide, vírgula, ele não colocou assim, ide os missionários, ide os pastores. Ele não colocou assim. A missão é para toda a igreja. Os missionários são aqueles corajosos que se prontificam e dizem assim, eu vou para o outro lado, pode contar comigo. E nós somos os cooperadores que os ajudam. Olha a importância de ajudar os nossos missionários. Olha só o que o texto nos mostra, o que Paulo passou. Olha que o texto mostra que a igreja orou pelos missionários lá no início e Deus estava respondendo, olha, ele está fazendo, está acontecendo. É muito importante nós cooperarmos, ajudarmos os nossos missionários, estar junto, acompanhando, intercedendo, sempre. Mas não é por isso que vamos deixar de evangelizar local. Ali onde nós moramos, ali por perto onde nós trabalhamos, de alguma forma, nós vamos ter que evangelizar alguém um dia. Amém? Amém, irmãs? Glória a Deus. Então, se ainda não aconteceu com você, vai acontecer, que o Senhor está nos dando uma lição aqui para a gente colocar em prática. Amém? Então, o Senhor concedeu e Ele concede poder. O poder divino de, através de nós, realizar milagres para que o nome dEle venha a ser glorificado. Deus concedeu extraordinários milagres para contrapor os eventos dominantes de Éfeso, envolvendo magia e espiritismo. Lembra que eu falei lá no início que era uma cidade grande, pagã,
que acreditava muito na magia, no iluminismo, acreditava muito, pessoal de um coração duro, de um coração difícil, de um intelecto muito alto, porém com um coração duro. E mesmo assim, olha que Deus tremendo, operou milagre, operou maravilhas no meio deles, para os confundir, para que eles pudessem desacreditar naquilo que eles acreditavam. Porque o poder de Deus está acima da magia, do ilusionismo, está acima dessas coisas. Para eles, não. Para os éfesos, não. Nós hoje sabemos que o poder de Deus está acima de tudo isso, mas para eles, naquele tempo, não. Então, Deus operou através da disposição de Paulo, e no momento em que ele ali evangelizava, ministrava a palavra para os que queriam, Deus operava no meio deles. Então, nós vemos aqui a cooperação de Deus através de uma pessoa que se colocou à disposição do Senhor. Amém? Algo a acrescentar ou a perguntar? Amém. Então, não tem? Quem tiver, faça assim com a mãozinha, tá bom? Então, nós vimos que com a cooperação para uma evangelização eficaz, quando Deus coopera, claro que existem mais coisas, Deus dá ousadia, Deus dá discernimento, Deus concede poder e o nome dele é glorificado sim. Uma evangelização sem a cooperação de Deus, ela é frustrada. Não tem milagre, sabe? Não tem frutos. Então, sem a cooperação de Deus, você não vai conseguir alcançar quem está precisando ser alcançado. Segundo tópico, cooperação para obter resultados satisfatórios. Aleluia. Lá no Evangelho de João, foi lido aqui rapidamente, capítulo 15, versículo 5, parte B. Só um trechinho diz assim: sem mim, nada podeis fazer. Está lá em João 15, 5, parte B. Sem mim, nada podeis fazer. Então, vamos aceitar a cooperação do nosso Deus no evangelismo. Vamos aceitar a cooperação de Deus nos desafios enfrentados durante a nossa vida cristã. Outro dia eu estava aqui conversando com os irmãos no almoço e no assunto que a gente estava conversando, o Senhor me fez lembrar de alguns desafios que eu enfrentei ainda mais jovem na área profissional. E depois que eu contei, depois que eu falei rápido a minha experiência, eu fiquei pensando o quanto Deus esteve comigo, o quanto Ele me ensinou, mas foi diante dos desafios. Foi diante dos desafios. Eu não tenho tempo para contar a minha experiência, é um pouquinho longa, porém, o Senhor me fez, só resumir, o Senhor me fez ver que sem a cooperação dele, irmãos, talvez eu não estaria aqui hoje. Talvez eu não estaria com essa ousadia de estar aqui hoje com vocês. Por quê? Porque não desisti. O Senhor me fez ficar em casa, eu trabalhei muito jovem, o Senhor me fez ficar em casa um período. E quando eu fiquei em casa nesse período, que já de anos trabalhando, eu não conseguia aceitar. Eu chorava o tempo todo. Eu chorava muito, eu ficava, Senhor, mas Senhor, mas Senhor, mas Senhor. E todo dia o Senhor falava comigo, eu chorava, mas era nos pés dele.
E eu orava, eu ficava, Senhor, Senhor, Senhor. E um dia o Senhor me fez ver que era necessário, que a minha casa estava precisando de mim e que eu precisava dele. E depois o trabalho. E o Senhor me fez ficar um período em casa. E Ele me permitiu voltar para o trabalho por um curto período de tempo também. E o Senhor disse assim, quando eu estava, voltei a trabalhar, que bênção. E aí o Senhor disse, agora eu preciso de você em outro lugar. E que não é aqui na tua cidade, é longe. E eu falei, tá bom, Senhor, não vou chorar mais. Já entendi por quê. Eu não quero trazer sofrimento para minha casa. Eu não quero que a minha família sofra por conta que eu disse não e resisti. E o Senhor nos permitiu levantar os nossos pés da nossa cidade para fazer a obra do Senhor em outro lugar. E o Senhor esteve comigo nesse período. Então, irmãos, para quem está enfrentando o desafio, é mais fácil desistir. É mais fácil dizer, eu não quero mais. Para mim já deu. Só que você ainda não realizou todo o propósito. Paulo tinha uma missão. Amém? Paulo tinha uma missão, então ele não podia se amedrontar e dizer assim, aqui não vão receber nada, eu vou embora. Vamos para outra cidade. Não, ele continuou, mudou só o local e ali surgiu uma igreja abençoada, que foi a igreja de Éfeso. Amém? Então, após eu aceitar a cooperação de Deus, na nossa caminhada, após aceitar, então vem os resultados. Estava buscando a palavra. Vem os resultados. Como é bom os resultados, não é, irmãos? É bom os resultados, a gente chegar, as coisas já estão prontinhas e você, olha, é isso. Pronto. Agora, até chegar ao resultado, tem uma caminhada. Tem uma caminhada. Outro dia, eu observei uma família aqui na igreja. Não vou falar, é claro. Vocês vão ficar só ouvindo, na curiosidade. Mas o que eu vou falar é para a nossa edificação. E observando essa família, eu não conheço essa família de dentro de casa. Eu só os observei, tá bom? Observei daqui mesmo, de estar vindo aqui nos cultos. E observei que a família toda estava envolvida no culto. Isso, irmãos, me alegrou tanto. Eu chorei na presença do Senhor, de ver essa família com os filhos aqui envolvidos. Não era a minha família, não. Era uma outra família. E eu me alegrei muito e eu tive que falar para a mãe. Eu cheguei nessa mãe e falei, eu quero te dizer que eu te admiro por ver a sua família aqui. E eu me alegrei, ela ficou assim assustada, e ela se alegrou, e ela rapidamente contou algumas situações que eu nem imaginei que eles passaram situações muito difíceis. Ela disse, você acredita que eu passei isso? Você acredita que eu enfrentei isso? Eu falei, não, eu não acredito. Aí eu disse, mas quem vê vocês aqui, nossa, eu quero isso para mim. Eu quero isso para minha família. Eu quero que Deus esteja. Então, eu acredito que eu ir falar com a pessoa fez ela refletir do que está sendo transmitido, porque a nossa imagem, ela é transmitida, mesmo que você não fale nada. Ela é transmitida de alguma forma. E eu sei que essa pessoa se alegrou com o testemunho que eu dei a ela. Resultado. Eu já vi o resultado do que ela enfrentou há anos, que eu nem sabia de coisas que ela revelou. A mesma coisa, você deve estar lembrando de alguma coisa aí. Algum resultado que bom hoje que você tem pertinho de você e que você diz assim,
Pastor, ela nem sabe o que eu passei. Ah, essa sua experiência que a senhora passou aí no trabalho foi bem pequenininha perto da minha. Por quê? Porque nós vemos o exterior, a palavra do Senhor nos fala isso, e também nós vemos o resultado. Não é? Nós vemos o resultado, mas resultados são bons. E eles acontecem na nossa trajetória, tá certo? E acontece também as coisas inusitadas. Coisas que nós não estamos esperando. O que aconteceu no versículo 13 ao 17, olha, vamos ler lá no texto principal, rapidamente. Atos 19, tá? Versículo 13. E alguns judeus, exorcistas ambulantes, tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre o processo de espíritos malignos, dizendo: esconjuro-te-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Os que faziam isso eram filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno lhes respondeu, situação inusitada que eu falei: conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós quem sois? O espírito maligno respondeu: conhecia Paulo, veja, o inimigo, ele nos conhece. Ele sabe teu nome e sabe onde você mora. Mas ele não tem poder sobre a sua vida, não, tá bom? Situação inusitada. Aqueles que não creram em Jesus, no evangelho que estava sendo pregado por Paulo, ele já sabia até quem era Paulo, não queriam receber, mas eles queriam que o que Deus fez, operou através de Paulo, acontecesse com eles também. Veja, tem muitas lições aqui. Nós podemos ver, imaginar o tamanho da santidade do nosso Deus. O Deus que nós servimos é santo, irmãos. É santo. E é tão santo que o inimigo tenta copiar, tenta persuadir, mas ele não consegue. Mas ele tenta. Por isso a importância, eu estou sempre repetindo, até nas lições anteriores, de nós não desistirmos. E teve até uma lição que eu ministrei, que era sobre perseverança, e que muitas vezes, olha só, o início da lição, perseverança. Nós já estamos caminhando para o final da lição, a perseverança continua aqui. Faz parte da nossa vida cristã. Então, em meio à evangelização, estava tudo dentro do propósito que Deus tinha colocado para aquele momento. Aí parece que a situação saiu do controle. Alguém ali, possesso de espírito maligno, né, tentou fazer algo para envergonhar, para entristecer, mas não teve sucesso. Por quê? Paulo ele tinha testemunho, no tempo que ele estava ali, tinha testemunho. Diz, não, eu conheço Paulo, aquele que prega, que está sendo perseverante, que não está desistindo. Eu conheço ele. Eu sei quem é ele. Eu me levanto contra ele às vezes. De Deus, abalando as estruturas da magia naquela cidade. Lá no versículo 17 do texto, nos diz que, assim como os judeus, gregos, habitantes de Éfeso, veio temor sobre todos eles e o nome do Senhor foi engrandecido. Lembra que eu falei, as situações inusitadas parece que saiu do controle. Só que Paulo e todo o trabalho que ele estava sendo feito ali estava dentro dos propósitos do Senhor, de evangelismo, de alcançar as pessoas. E o Senhor Jesus, ele veio para todos, acreditando na magia ou não. Veio para ele, veio para o feiticeiro,
Veio sim para o macumbeiro, o Senhor tem um plano de salvação para todos eles. Para todos eles, nós temos que pregar para eles? Temos. Temos que amá-los? Temos. Temos que evangelizá-los? Sim. Sim. Porque o Senhor veio para todos. E Paulo entendia isso. Por isso ele não se amedrontava. Ele não ficava se escondendo. Não, eu vou falar. Se ele aceitar, porque a gente não sabe o que passa no coração das pessoas. Por isso a palavra deve ser ministrada, deve ser pregada, deve ser evangelizada. Tem pessoas que você passa anos, irmãos, evangelizando. Eu tenho uma amiga que é evangelista, nata. Não deu o microfone para ela. Mas ela consegue trazer algumas almas aqui no final do ano. No final do ano é a prestação de contas, né? Mas ela também não fica falando no pé do ouvido das pessoas, não. Ela cuida, ela leva para algum lugar. Quando precisa, ela está ali. Aí ela só pede, quando ela diz assim, ore por mim, eu já sei que ela está numa missão. Ela está fazendo alguma coisa. Às vezes eu converso com ela, pergunto algumas coisas, e ela falou assim, eu não sei, Deus vai fazendo. Eu não sei fazer, eu não sei dizer para você como é que faz. Deus vai fazendo, eu vou conversando. E ela disse assim, tem uma pessoa que eu estou evangelizando há 1 ano. Eu já consegui que ela foi na igreja uma vez, eu consegui que ela foi assistir um culto. E eu disse, e aí? Ela disse, não, ela não aceitou. Ela disse que não era o momento. Mas eu continuo conversando, continuo cuidando. Leva tempo. Entendeu? Leva tempo. E assim, eu acho lindo o que ela faz, que ela não desiste, ela fica ali. Até ela ver fruto, até ela ver isso aqui, os resultados. Até chegar a notícia, fulano aceitou a Jesus. Fulano se converteu. Você quer falar? Temos 1 minutinhos. Cadê o irmão? O microfone aqui para a irmã Chiquinha. Porque a gente às vezes fala com a pessoa e fica aquilo ali, mas o importante é que ela está ouvindo a palavra e essa semente está bem plantadinha lá no coração. Uma hora ela vai germinar e ela vai aceitar e vai seguir a Jesus direitinho, porque a palavra, quando ela entra, ela fica ali, irmã, e aí ela não sai não. Um dia será realizado, né? Eu entendo desse jeito, irmã. Mas é desse jeito. Obrigada. É desse jeito. Mas para chegar nas pessoas, nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que semear, exatamente. Gostei da mãozinha aqui da irmã Lázaro. Temos que semear, jogar, lançar. Irmãos, não desistam de pregar a palavra do Senhor. Se você já crê, você já... Não, eu aceito a Jesus, eu creio. Então, não fique para você. Leve Jesus adiante. Leve Jesus para quem está pertinho de você, que ainda não aceitou. Leve. Alcance essa pessoa de alguma forma. Vamos só estar encerrando já aqui. Que o resultado, nós estamos falando sobre isso, é o prevalecimento da palavra. No versículo 20 do texto principal diz, assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Eu vou repetir. Assim, versículo 20, a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Era a palavra que crescia. E nos versículos acima, nós vemos, e Deus fazia através de nós, de mim, de você, de nós, de mim, de você. É através de nós. Parece difícil, mas não é. Porque não somos nós, é o Senhor. É o Senhor.
Esses versículos, né? Porque o texto, na verdade, é maior, ele fala de mais coisas, mas nesse versículo de 8 a 20, enfatiza muito bem tudo isso que nós estamos falando hoje. Que quem faz é Deus e é a sua palavra que deve prevalecer. Por mais que acrescentamos experiência, acrescentamos alguns conhecimentos seculares no nosso convívio, a palavra sempre vai prevalecer, vai nos dirigir, vai nos direcionar. Sabe, é algo bem assim, rotineiro nós ouvirmos na igreja que é a palavra, mas é ela que entra, ela corta, ela ensina, ela nos exorta, ela nos edifica, é ela. Isso nos fortalece. Muito obrigada, irmã Lázaro. Nos fortalece. Irmã Lázaro vai dar aula aqui para a gente, né, irmã? Ela está me ajudando aqui. Obrigada. É ela que nos edifica. É ela, irmãos. Não tem outro. Se você... período de pandemia, um período de muito aprendizado para nós. E, às vezes, a gente ouvia algumas coisas, algumas brincadeiras, e ficava refletindo. E eu fiquei, gente, o Senhor está nos fazendo passar esse período para nos lembrar, isso é a minha visão, tá? Eu acredito nisso. Eu, Ana Souza, acredito que o Senhor está nos permitindo passar esse período de pandemia para que nós, como igreja, possamos lembrar desses princípios básicos, fundamentais da nossa vida cristã. O que mais nós fizemos nesse período de pandemia? Aí você vai refletir antes da pandemia e no período da pandemia. Oração. Teve gente até que cantou. Você buscou mais a palavra. Ou seja, você voltou a ser crente de novo. Porque nós estávamos tanto no automático, não é, irmãs? Aquelas programações assim, esse mês tem isso, eu tenho que ministrar isso, eu tenho que fazer tal. A gente estava assim, ó, naquela, sabe, automático. Aí, agora eu vou conversar com quem está passando o período da pandemia, você vai dizer que você não é mais a mesma pessoa. Você, com certeza, está melhor. Por fé, eu vou acreditar nisso. Que você está melhor, porque eram tantas pessoas, aqui mesmo, pertinho de nós, necessitadas de oração, que você se via na obrigação de orar por ela. E você orou. Tinha muitas pessoas que aceitaram a Jesus nesse período e que já tinha tido outra chance, mas a carência estava tanto e o Senhor demonstrou tanto amor por essa pessoa que ela disse, eu vou ter que me render. Muitas almas aceitaram a Cristo, ouvindo as ministrações, ou alguém daqui mesmo que evangelizou, né? Ou alguém, eu não sei, nós não somos mais as mesmas pessoas. Com certeza, você com certeza olha para Deus diferente. Você olha e diz assim, não, quão grande é esse Deus que nos fez passar tudo isso e ainda estamos aqui. Ainda estamos aqui e ainda tem pessoas precisando ouvir a palavra e ainda tem pessoas necessitadas de nossas orações e nós vamos continuar cooperando com o nosso Deus e deixando Ele também cooperar, ajudar dentro dos seus princípios fundamentais. Ele é quem faz e a palavra dele prevalecendo. Bom, o prevalecimento da palavra é um fator decisivo para o poder de Deus em nossas vidas. Olha, não sou eu que estou falando isso aqui, eu vou ler o que está na revista, hein? Ninguém me condene. Se os cristãos se desapegassem
dos meios de comunicação e das mídias sociais para estudarem a Bíblia e cumpri-la, certamente ela sobressairia grandemente. Não podemos negar que, em parte, nós, os cristãos, temos impedido, nós mesmos, que a Bíblia tenha preeminência sobre tudo aquilo que os homens escrevem e praticam. Por isso que eu falei a minha visão em relação à pandemia, que foi o que eu observei e que eu vivi também, né? Porque nesse automático que nós estávamos, não estávamos tendo tempo não, irmãos. Se alguém estava, amém. Mas ninguém estava tempo de meditar na palavra. Meditar, estudar, ler. A palavra do Senhor, ao ser lida, ao ser estudada, é totalmente diferente de um livro qualquer. O efeito que ela faz é tremendo. Você fica com as pernas bambas do que ela diz para você. E ela é simples, ela não é difícil. Nós é que dificultamos. Porém, ela não deve ser, se der, eu vou estudar, se der, eu vou ler, né? Tem os irmãos da equipe aí do sono, né? Que quando começa a ler, dá aquele sono e tal. Normal. Mas, na verdade, você tem que resistir e ficar ali, não, eu vou estudar, eu vou ler, eu vou estar ali, constante. Perseverança. Eu contei aqui o testemunho do senhorzinho que não lia, mas ele fazia a esposa dele ler para ele, e ele ouvia, e ele viveu a vida toda assim, e ainda está nos caminhos do Senhor, desde a juventude, e ele prega, se possível, ele evangeliza, ele fala, e só não faz mais coisas que não tem mais força, que já é um senhor realmente de idade. Então, não tem desculpa para nós, né? Para nós cruzarmos os braços e dizer assim, não dá certo esse negócio da palavra de Deus, para mim, pastora, não dá certo. Dá certo, sim. Dá certo, você tem que se esforçar. Tem que se esforçar. Se nós vimos aqui que a cooperação de Deus na nossa vida é fundamental, imagina você se dedicando, né, para o estudo da palavra, para o conselho que a palavra do Senhor traz. Ela nos traz conselho, irmãs. Muitos conselhos para o nosso dia a dia, a palavra do Senhor nos traz. E muitas vezes vamos buscar conselhos fora dos princípios cristãos. Fora do que é aquilo que o Senhor ensina. E você ainda acaba acreditando. Se o maior conselho de todos está escrito aqui. Acabamos de ler alguns versículos aqui que nos motiva a nos apaixonar por Cristo, a nos apaixonar pelo Senhor, pelo que Ele faz. Veja que o Senhor, na sua ajuda, juntamente com o trabalho realizado daquele apóstolo que se dispôs, surgiu uma igreja ali. Igreja, cristãos que amaram a Deus, que conheceram a palavra, e de uma cidade idólatra. E, às vezes, dentro de casa a gente não consegue viver isso. Não consegue colocar em prática. É difícil ser crente em casa, irmãos. Não é, não? É difícil ser crente em casa. Mas você tem que ser. Você tem que ser. Lá também a luz tem que brilhar. Lá em casa a luz tem que brilhar, o nome do Senhor tem que ser glorificado. Lá também tem que ter conversão de almas. Tem que ter. Sabe, coisas do dia a dia. Todo mundo tem grupo aí da família? Tem, né? Da família, o grupo da família. Aí
tem umas coisas inusitadas no grupo da família, né? Essa semana eu acho que era para relacionada à lição. Meu esposo postou uma foto de 1900 antigamente, de uma igreja que nós fomos pastores. E lá no cantinho da foto, sabe aquelas fotos antes que a gente tirava aí, não tinha ângulo, você só pá! E tinha um músico lá no cantinho, tocando assim, um instrumento. E esse músico era alguém da família, que está lá no grupo da família. E aí alguém fala assim, eu ainda vou ver, ele está afastado dos caminhos do Senhor. E aí falou assim, ainda vou ver esse músico novamente louvando ao Senhor. De repente, irmãos, já virou um culto. Foi só isso que falaram. Já virou um culto. Aí começou, e aí eu peguei eu ia dizer o microfone, né? Eu peguei o microfone e já comecei a falar. Eu falei assim para ele, fulano, volta hoje para Jesus. Eu até esqueci que era grupo, que estava um monte de gente, né? Volta hoje para Jesus. Hoje, correndo, volta hoje. Não espera melhorar, não espera a bebida. Deixa, vem do jeito que estás. Irmãos, ele começou a chorar. A outra já colocou o louvor e pronto. E Deus operou na vida dele. Foi uma semente. Vai brotar. Vai brotar em nome de Jesus. Porque é hoje que nós temos que fazer. É hoje. E assim, vamos aproveitando a oportunidade. Vamos fazendo. Vai sendo direcionado por Deus. E Deus vai te ajudar. Ele vai te dar uma estratégia. Como Ele fez em todo momento. Nas missões, nas viagens que o apóstolo Paulo recebia. Foi o tempo todo guiando, direcionando, encorajando. E Paulo, dentro do propósito que Deus havia separado para ele, recebeu grandes livramentos, recebeu milagre, recebeu conversões, recebeu o poder de Deus, o nome do Senhor foi glorificado e os resultados foram bons. Depende de nós nos dispormos para evangelizar, para fazer aquilo que o Senhor tem preparado e separado para nós como igreja. Glórias a Deus, vencemos mais uma lição e vamos continuar. Amém?